Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira esperamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com o coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado, tendo como os principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com este programa que não temos o poder de mudarmos o outro, mas o poder superior nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, tudo muda quando a gente muda. E quando a gente muda a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta, na nossa convivência, precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas vai ajudar com certeza para que os seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. E este encontro ficará gravado e disponibilizado no site da FEAE e no YouTube. Rosinha, com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Saudade de estar com vocês. Na última domingueira eu tive um compromisso, não pude estar presente, mas hoje estou aqui de novo, com muita alegria. E hoje a gente vai ter uma domingueira para lá de especial. Assuntos que são importantes para o nosso, para a gente adquirir conhecimento, né? E para o nosso crescimento também, enquanto ser humano. Mas enquanto isso, antes da gente trazer a nossa convidada, a Cacilda vai fazer a espiritualidade para a gente. Depois, Cacilda, eu vou pedir para você convidar a Juliana e falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Boa domingueira para nós. Abre seu microfone, por favor, Cacilda. Não abriu. Lu, você tem como ajudar a Cacilda? O microfone dela está liberado? Vê agora. Agora Abriu. sim, agora sim. Será um prazer apresentar a Juliana. Bom, eu escolhi para a espiritualidade de hoje uma oração que eu recebi há poucos dias, oração metafísica da cura. Eu sou amor, eu sou saúde, eu sou paz, eu mereço ser amado, eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável. Hoje começa a cura do meu corpo, mente e espírito. Eu me perdoo pelos erros que cometi, porque eu não sou culpado de nada. Eu não pude nem soube agir de outra forma naquele momento. Eu perdoo todas as pessoas de quem senti raiva e aceito-as, porque não podiam ser como eu queria. Eu as liberto e liberto-me do sentimento de rancor para sempre. Cancelo completamente o passado no presente para libertar o meu futuro. Deixo de julgar a mim e aos outros para sempre. Entrego neste momento toda a minha dor, todos os meus erros, para ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, para que transforme tudo em amor, saúde e paz. Pelo seu poder divino e amor dentro de mim, eu decido curar o meu corpo, a minha mente e a minha alma. Abro meu coração para o seu amor puro que me envolve com a sua luz radiante, revitalizando cada célula do meu corpo e cada pensamento negativo, convertendo-os em positivos, recriando-me numa nova vida cheia de amor e alegria. Eu desejo com todo o meu coração esta cura,
para então ajudar a curar os outros e assim cumprir a minha missão de amor nessa vida. Que assim seja. E eu tenho a honra de apresentar, de convidar, de chamar a Juliana do Couto, uma psicóloga jovem, inteligente, capaz, que trabalha com dependentes químicos, com toda a sua sabedoria, tranquilidade, e, e vai falar para nós hoje sobre dependência química e outras compulsões. Eu penso que grande parte de nós aqui presentes temos alguma compulsão. Então, como disse a Rosa, vai ser uma noite de aprendizado e de crescimento pessoal. Seja bem-vinda, Juliana, muito obrigada por ter aceitado esse convite e fique à vontade, por favor. Boa noite, me escutam? Sim. Ok? Então, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, fico bem feliz de estar aqui falando de um tema que eu gosto muito, espero que seja muito útil para vocês, essa temática, que a gente possa aprender juntos, como vocês falaram aí, né? Vou começar, então, né? Vamos direto ao ponto. Sim. Eu decidi começar a nossa conversa hoje, até contando para vocês um pouquinho como que eu entrei na dependência química, como que foi o meu contato com a dependência química, porque isso já está fazendo 20 anos, quase, e naquele momento me veio uma questão muito importante, depois foi temática para mim, até em monografia, eu me debrucei, estudei, e é uma questão que talvez vocês também já tenham se feito em algum momento, alguns de vocês talvez se façam essa pergunta até hoje, então vou contar um pouquinho para vocês. Eu me formei em psicologia na Universidade Federal do Paraná, e o meu primeiro contato com dependência química foi numa instituição em Curitiba, que existe até hoje, inclusive, e o tratamento era feito em grupo, como na grande maioria das instituições, né? E naquele momento, eu comecei a perceber que muitos pacientes, era muito comum pacientes que vinham de recaída, pacientes que estavam retornando à clínica, eles iam fazer a sua partilha nos grupos e eles falavam coisas assim: ah, porque eu fui usar chorando. Ah, porque eu não quero mais isso para mim. Eu não sei por que eu recaí. Eu não sinto mais prazer na droga. Eu já perdi minha família. Eu já perdi tudo que eu tinha. E isso começou a se repetir, né? E naquele momento, isso me intrigou. Eu pensei, opa, peraí. Como é que uma pessoa, uma não, né? Várias pessoas estão falando. Isso não me dá prazer, eu não quero, já perdi tudo, tô mal e continuo fazendo. Isso me chamou a atenção, né? Por que uma pessoa continua fazendo algo que ela mesma está dizendo que está trazendo tanto problema para a sua vida? Foi aí que eu comecei a estudar e me encantou e continuei até hoje tentando entender o que é isso que chamam de doença. Qual é a diferença ou qual é a linha que separa alguém que tem uma doença e alguém que não tem? Ou, no caso de hoje, qual que é a diferença, né, de alguém que tem uma compulsão e alguém que não tem? Então, é isso que eu vou tentar falar um pouquinho hoje. Eu espero que no final da nossa conversa fique mais claro para vocês o que são, então, as compulsões, como é que é esse processo de adoecimento na compulsão e o que a gente faz com isso, né? Talvez pela temática, né, pelo tema do grupo, vocês já tenham entendido que a dependência química é um tipo de compulsão, né? Então, a gente está falando da compulsão por drogas, mas existem inúmeros outros tipos de compulsões. Então, essa mesma pergunta que eu me fiz naquele momento, por que uma pessoa continua usando droga, dizendo tudo isso que está dizendo,
já vou começar a dar outros exemplos para vocês entenderem que o processo nas compulsões é muito parecido, quase que idêntico. Então, por exemplo, por que uma pessoa que desenvolve uma compulsão no jogo, ela começa a se endividar, ela começa a perder compromissos, ela começa a ter brigas em casa, ela começa a comprometer o seu sono, enfim, ela começa a ter inúmeros problemas e continua jogando. Uma pessoa que desenvolve uma compulsão por comida é uma pessoa que vai ganhar peso, vai ganhar doenças clínicas junto com esse aumento de peso, ela vai ganhar uma dificuldade de locomoção, inclusive, ela vai ter problemas físicos, motores, por conta do peso que ela vai adquirindo, e ela continua comendo excessivamente. Uma pessoa que desenvolve uma compulsão sexual, ela começa a se envolver em situações de risco, ela começa a se expor, ela começa a não se preocupar mais com proteções de doenças, de gravidez indesejada, ela começa a comprometer a sua vida de diferentes formas, às vezes os seus relacionamentos, e continua. Então, já dei alguns exemplos aqui para vocês entenderem que a questão é a mesma. É a linha que divide o que faz uma coisa se tornar uma doença. Então, quando a gente fala de doença, a gente começa de cara falando de problemas, né? Isso traz consequências. Só que nem sempre é fácil assim a gente traçar essa linha, né? Essa divisão. Até como a Cacilda falou ali no início, talvez todos nós tenhamos algum tipo de compulsão, né? Por quê? Porque essa linha muitas vezes é muito tênue, né? Para dizer quem é doente e quem não é. Só que na área da saúde, a gente tem alguns nortes para entender ou para dizer isso, né? Quando algo é doença ou não. Então, eu quero dar um exemplo para vocês, assim, só para ilustrar um pouquinho essa questão compulsão. Eu gostaria que todos vocês visualizassem aí uma árvore. Pensem nessa árvore e visualizem essa árvore, vocês vão ver que em cima da terra a gente vê uma parte dessa árvore, né? Mas tem uma outra parte, dizem que do mesmo tamanho, inclusive, que está escondida debaixo da terra, são as raízes, né? Então, o que está de fora da terra, o que a gente está vendo, né? O que essa árvore dá de frutos, é como se fosse um paralelo aqui, é como se fosse o tipo de compulsão. Então, o tipo do fruto é o tipo da compulsão. Então, esse fruto pode ser a compulsão por drogas, pode ser a compulsão por sexo, pode ser a compulsão por jogo, pode ser a compulsão por compras, pode ser a compulsão por tecnologia, que hoje está tão aí falada e comum. Pode ser vários tipos de compulsões e muitas vezes o mesmo paciente, a mesma árvore, ela pode ter mais de um tipo de compulsão. Então, o mesmo paciente, nem sempre ele tem só um tipo. Não, essa árvore não dá só um tipo de fruto, dá mais tipos de compulsão. E o que a gente precisa entender aqui hoje? Um ponto que é, para mim, fundamental que vocês compreendam. O que é a raiz? O que está escondido? O que está por baixo desse comportamento compulsivo que esse paciente, que essa pessoa está tendo, né? O que está no cerne dessa questão? Aqui a gente já começa a pensar algo assim extremamente importante, que é a importância do acompanhamento psicoterápico, né? Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado para dizer que sempre estou batalhando para quebrar os preconceitos, né, das pessoas que ainda têm pensamentos que terapia é para louco, terapia é para quem está com grande problema, né? Tá na hora da gente quebrar, tá melhorando muito essa ideia, mas a gente ainda precisa melhorar muito isso,
porque no processo terapêutico, que todos nós podemos identificar todas essas coisas, inclusive, né? Porque, o que eu estou dizendo para vocês? De início, para a gente entender tudo isso, a gente precisa quebrar preconceitos. Vocês já devem ter ouvido muito, talvez até pensado, né? Especialmente na área da dependência química, é muito comum a gente ouvir falas do tipo: ah, não para porque não quer. Recaiu porque é sem vergonha. Ainda existem muitos preconceitos ligados à doença, muitos julgamentos, né? Muitas afirmações simplórias com relação a isso. Só que isso não é nada simples e a gente não precisa pensar só na questão dependência química. Vamos puxar para todas as nossas realidades. Quem aqui que já não se pegou em algum momento pensando assim, por exemplo, alguém que está com a pressão alta, foi no médico, identificou que está com hipertensão, é quase que senso comum, acredito, que sal é algo que é muito ruim para quem é hipertenso, né? Mas quantas pessoas vocês conhecem que têm hipertensão e que comem a comida extremamente salgada? Então, o que eu estou dizendo com isso? Se fosse tão simples assim, todo mundo faria o que sabe que é melhor, né? E não é assim que funciona. Outra coisa bem básica, né? Essa semana eu li uma reportagem que fala sobre o índice de doenças que estão aumentando, doenças clínicas em geral na população, por causa do sedentarismo. Todo mundo sabe que atividade física é importante para a saúde, né? Mas todo mundo faz? Não, não faz. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa quebrar preconceitos, a gente precisa quebrar essas ideias, né, esses pré-julgamentos formados e entender que a questão é muito mais ampla. E muitas dessas questões a gente vai entender em um processo terapêutico. Então, desde já fica o convite para todos vocês que estão ouvindo, assim, querem se conhecer um pouquinho melhor, querem entender sobre si. Eu sei que muitas pessoas podem estar aqui por conta das questões com os seus familiares, mas olhem para vocês também, né? A gente está aqui para se olhar, e o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. E aí a gente vai poder identificar o que cada um de nós está fazendo com as nossas emoções. Por quê? Né? Um outro exemplo. Há poucos anos, a gente teve a pandemia, né? Talvez vocês viram que durante a pandemia, foi muito falado na mídia, inclusive, do aumento do uso do álcool, né? A compulsão pelo álcool aumentou muito durante a pandemia. Então, o que aconteceu? As compulsões em geral aumentaram muito durante a pandemia. Muitas pessoas começaram a comprar compulsivamente pela internet, muitas pessoas começaram a jogar compulsivamente, muitas pessoas começaram a beber compulsivamente, ou muitas, naquele momento, apareceu mais claramente uma compulsão que já estava ali dando sinais, mas a pessoa não se dava conta, né? Então, para a gente, voltando um pouquinho, para a gente identificar o que aconteceu ao longo desse processo e o que faz a gente definir que uma pessoa tem a doença ou não, para a área da saúde, a gente tem alguns nortes, tá? Nós temos dois norteadores, basicamente, que são o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e o DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico. Esses norteadores na área da saúde dizem para nós o que é uma doença. Então, no Código Internacional de Doenças, tem lá descrito todas as doenças conhecidas e já catalogadas pelo homem. E lá, desde uma enxaqueca, qualquer doença clínica está lá. Quais são os critérios diagnósticos para dizer se uma pessoa tem aquela determinada doença? E no DSM tem especificamente os transtornos mentais. Então, isso que a gente está falando aqui hoje, compulsões, dependência química, tudo isso vai estar lá no DSM. Por que eu estou falando isso? Porque para nós, profissionais da saúde, ele é o norte, como eu disse, para a gente entender e a gente até conscientizar a pessoa que procura o tratamento
se ela tem aquele diagnóstico ou não, se ela tem aqueles critérios ou não, né? E o que fazer com eles, é claro. Então, eu peguei alguns aqui hoje para guiar essa nossa conversa, para vocês entenderem que esse guia, ele é da dependência química, tá? Esses critérios que eu peguei, eles são critérios diagnósticos utilizados para dependência que estão tanto no CID quanto no DSM. Só que esses critérios, cada um deles, eu vou discutir com vocês o paralelo com as outras compulsões. Como é que é esse processo, então, com outras compulsões, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro critério importante que a gente precisa levar em consideração para dizer se uma pessoa está adoecendo, né, se ela está entrando na doença, é o critério tolerância. O que a tolerância nos diz, basicamente? Que uma pessoa vai precisando, ao longo do tempo, aumentar as doses para ter o efeito que inicialmente tinha. Então, no caso da dependência química, a gente está falando da pessoa que, por exemplo, começou bebendo uma bebida, né? Independente qual seja. Daqui a pouco ela está bebendo 2, 3, 5, 10 e cada vez mais, né? A pessoa que está se tornando compulsiva por jogo é a pessoa que, durante um mês, ela foi pessoalmente ou online, né? Agora está sendo cada vez mais comum o jogo online, sites de apostas, né? É a pessoa que inicialmente começou um jogo ali uma vez por mês, aí de repente daqui a pouco ela está 2 vezes por mês, todo final de semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela está fazendo isso todos os dias. Então, todas as compulsões, a pessoa vai desenvolvendo paralelamente, tá? Colocar entre aspas aqui, porque no caso da dependência química, essa tolerância, ela é também física, tá? Então, o corpo da pessoa vai suportando doses cada vez maiores das drogas. E no caso das outras compulsões, não é uma tolerância física nesse sentido de dependência física, mas é uma tolerância no sentido de satisfação, não é mais a mesma quantidade que satisfaz. Então, por exemplo, compulsão alimentar. A pessoa que vai desenvolvendo a compulsão alimentar pediu uma pizza. Inicialmente, come 2 pedaços de pizza, está satisfeita. Se come 3, ela vai falar, nossa, comi demais. Só que daqui a pouco, ela está comendo 4, ela está comendo 5, ela está comendo a pizza inteira. Ela está comendo outros tipos de comida, porque a pessoa vai comendo cada vez mais comidas gordurosas, comidas cheias de açúcar. Ela vai precisando, entendam, entre aspas, doses cada vez maiores daquela satisfação. No caso da compulsão alimentar, inclusive o estômago, né, da pessoa vai aumentando de tamanho. O corpo da pessoa vai aumentando de tamanho, porque ela vai esticando, vamos dizer assim, e vai cada vez cabendo mais comida. Normalmente, quando eu atendo um paciente que tem uma compulsão alimentar, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que você está comendo? O que eu quero dizer com isso? O que a pessoa come é o sentimento, é a emoção, é o trauma, é o pensamento. E a pessoa muitas vezes não se dá conta de que ela está fazendo isso, de que ela está literalmente empurrando goela abaixo algo que deveria estar saindo, algo que ela deveria estar falando. Então, vejam de novo aí a importância do processo terapêutico. É muito comum, assim, não que seja regra, mas é muito comum, depois de um tempo no processo terapêutico, a pessoa com a compulsão, ela identifica coisas assim, por exemplo, nossa, eu percebi que eu comecei a engordar quando eu perdi meu pai. Nossa, eu percebi que essa minha compulsão por compras começou quando eu me separei.
Só exemplos para vocês entenderem assim que muitas vezes questões emocionais estão na raiz. Lembram da árvore? Por isso que eu falei da árvore. A raiz da questão é aí. É isso que a gente precisa entender. O que está por debaixo daquele comportamento compulsivo que está aparecendo? O que aquele excesso de compras está escondendo? O que por exemplo, né, eu falei das compras. A pessoa que está compulsiva por compras está, às vezes, lá com o guarda-roupa cheio de roupa com a etiqueta. Ela nunca usou. Aí você pergunta, tá, mas por quê? Não sei, me deu vontade. Não sei explicar. Como, muitas vezes, a pessoa que está no processo de recaída na droga também fala, não sei por que eu usei. Ah, eu não entendo, eu não consigo dizer não. Olha só, eu não consigo dizer não. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque todas as compulsões se tratam de atividades prazerosas. No nosso cérebro, todas essas compulsões, todos esses comportamentos geram prazer. Então, olha que importante isso. Tem uma substância no nosso cérebro, talvez muitos de vocês já ouviram falar, que é a dopamina. É um neurotransmissor que está muito ligado ao prazer. Então, de uma forma bem simples, é como se a gente dissesse assim, prazer no nosso cérebro é sinônimo de dopamina. Então, todas as vezes que uma pessoa faz algo que é prazeroso, o cérebro dela libera dopamina, tá? O que acontece com uma pessoa que vai desenvolvendo uma compulsão? Ela vai, diante da tolerância, que é o primeiro critério que a gente está falando aqui, ela vai dando para o seu cérebro doses cada vez maiores de dopamina, e aí esse cérebro, ele vai se acostumando, ele vai se tornando dependente daquela quantidade de dopamina. Então, ele vai pedir, ele vai precisar daquela quantidade grande de dopamina para se satisfazer. Vou fazer um parênteses bem importante aqui, que eu considero bastante importante, sobre a adolescência. Até a infância, mas assim, a adolescência é uma fase que é talvez a mais perigosa quando a gente fala de uso de drogas, por exemplo. E eu não falei, mas um adendo aqui, né? Todas as vezes que eu estou falando de drogas, eu estou falando inclusive das lícitas, tá? Que fique bem claro que eu estou incluindo o álcool nessa história, tá? Então, a adolescência é uma fase de muito risco para contato com qualquer tipo de droga. Então, quando a gente pensa de intolerância, como eu estou falando agora, olha só, uma coisa que é muito comum. Na nossa cultura, o álcool, infelizmente, é muito valorizado, né? Super valorizado. E o jovem, o adolescente especialmente, ele está numa fase da vida onde a aprovação, o grupo, é extremamente importante. Então, aquele jovem que, dentro da turma, junto com os amigos, é aquele que mais aguenta beber, ele é bem visto na turma. Ele é aquele que é considerado o cara, por exemplo, né? Porque a nossa cultura fortalece isso, infelizmente. O que esse jovem, e às vezes até as pessoas à sua volta, os adultos, os familiares, enfim, não percebem nesse momento? Que esse jovem, que é o tolerante, que é o que aguenta mais, é aquele que é um candidato a desenvolver a dependência mais tarde. Por quê? Porque desde muito cedo o corpo dele está aguentando doses muito grandes da substância. E isso a gente está falando para qualquer outra compulsão. Uma coisa que é extremamente comum se falar hoje, por exemplo, o vício em pornografia, que é muito comum de iniciar na adolescência também. Então, esses jovens, né, e por que não às vezes crianças, infelizmente, elas vão sendo expostas a doses de dopamina no cérebro, e a gente está falando de química cerebral, elas vão sendo expostas a doses cada vez maiores e elas vão precisando cada vez aumentar mais essas doses. Então, por que eu acho muito importante falar disso? Porque aqui a gente está falando de prevenção.
Então, olhe a importância da gente olhar hoje para a infância e adolescência de uma forma geral e entender que o dizer não, frustrar, tudo isso faz parte da química cerebral que a gente está construindo nesse futuro adulto. Porque as crianças e os jovens que só tiverem acesso a sims vão ser jovens que vão estar sempre expondo o seu cérebro a dopamina, prazer, 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 e vão querer cada vez mais. Então, a gente está falando aqui de prevenção de todos os tipos de compulsão, nesse caso, né? Então, olhar para essas fases e para essa questão, eu diria, dos limites em todos os sentidos é extremamente importante, porque olha uma frase que eu falei antes. Toda pessoa que desenvolve uma compulsão é aquela que diz assim: eu não consegui dizer não. Então, uma compulsão é a perda do próprio limite. É a pessoa não conseguir mais dizer não para si mesma, para os seus desejos. E isso, muitas vezes, começa lá na infância, com o auxílio dos cuidadores. Então, é um tema muito importante quando a gente fala de prevenção, né? Porque é a fase que o cérebro está em transformação e a gente precisa criar bons caminhos para esses cérebros, né? Para diminuir as chances de compulsões, por exemplo, na idade adulta, tá? Gente, segundo tópico aqui, compulsão. A compulsão é um critério diagnóstico na dependência química. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, bem rapidinho, qual que é a definição do nosso dicionário para a palavra compulsão. Olha que interessante isso. O dicionário fala assim: compulsão é a imposição interna irresistível que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a comportar-se de determinada maneira. As 3 primeiras palavras, gravem: imposição interna irresistível. Então, quando a gente fala de compulsão, a gente não está falando de uma vontadezinha que, por exemplo, falar assim: ai, nossa, eu tô de dieta e não aguentei, hoje eu comi um brigadeiro. E daí a pessoa que fala isso ainda fala: ai, não sei como que a pessoa recaiu porque quis. Gente, não é tão simples assim. Quando a gente fala da compulsão, de novo, imposição interna irresistível. Então, é um desejo quase que incontrolável que acomete a pessoa, e mesmo ela percebendo tantos prejuízos, tantos problemas que ela já adquiriu por conta daquele comportamento, ela continua fazendo. E muitas vezes ela se sente mal com aquilo. Ela se arrepende, ela não gostaria de ter feito aquilo, mas ela não consegue dizer não. Então, quando a gente pensa compulsão, aqui entra um ponto muito importante: família. É muito comum, pelo menos na minha prática clínica, é muito comum familiares procurarem o auxílio antes do paciente que está com o problema, que está com a compulsão. Então, normalmente, quando a família me procura, seja para um uso de drogas ou uma compulsão por jogo, por tecnologia, que está sendo muito comum, né, como eu disse hoje, a primeira orientação que eu dou para a família é: comecem vocês o tratamento. Porque muitas vezes todo mundo sabe que os mecanismos de defesa impedem a pessoa de enxergar o problema logo no início, né? Então, muitas vezes demora para o próprio paciente, né, para a pessoa que está com o problema, pedir ajuda. Por exemplo, ó, de novo, uma compulsão por compras. Especialmente quando a pessoa tem uma condição financeira um pouco mais alta, é mais difícil ainda a pessoa perceber que ela está adoecida. É muito comum, como eu falei antes, assim, a pessoa tem no guarda-roupa um monte de roupa que não tirou nem a etiqueta, mas ela não consegue perceber
que aquilo é um sinal de um problema. Por quê? Porque essa pessoa não está tendo problema com o financeiro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão financeira um pouco mais abaixo, ela começa a gastar mais do que ela poderia gastar, então ela começa a perceber. Só que nem sempre o perceber é sinônimo já de pedir ajuda, porque essa pessoa, o que ela faz muitas vezes? Ela começa a fazer empréstimos. Ela começa a se comprometer financeiramente de todas as formas possíveis. Ela começa a usar milhares de cartões de crédito que são disponibilizados, ela compromete muitas vezes toda a sua vida financeira, para daí, lá na frente, quem sabe em algum momento, ela se dá conta que aquele comportamento era um comportamento compulsivo, que era um comportamento doente. Então, por isso que quando a família me procura, eu digo isso, comecem vocês. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, inclusive, a família começando o tratamento, a família começando o processo terapêutico, ela vai começar a mudar comportamentos, vai começar a tratar a codependência, vai começar a se perceber e mudando esses comportamentos, vai atingir também a mudança desejável no seu familiar, né? Uma das minhas primeiras formações, até mesmo antes da especialização em psiquiatria e independência química, foi em psicoterapia sistêmica. Então, para mim, né, na minha visão, todos nós, sujeitos, somos parte de um sistema. Então, a família é o nosso primeiro microsistema, os nossos cuidadores, o lar onde a gente nasce, né, e cresce. Esse é o nosso primeiro sistema. Então, quando o sistema começa a mudar, quando qualquer peça desse sistema começa a mudar, ela causa alteração num todo. Então, daí está a importância de muitas vezes, né, algumas pessoas pensam, não adianta nada eu fazer tratamento se ele não muda. Adianta. Adianta porque, como eu disse, muitas vezes a sua mudança vai causar a mudança nesse sistema, e mesmo que não cause mudanças no sistema ou nessa pessoa que está mais adoecida, com certeza vai causar mudanças em você. E mudanças benéficas, né? Então, o processo terapêutico, buscar o autoconhecimento, vai mudar o seu sistema, e isso é extremamente importante. Então, comecem por vocês, né? É o que eu sempre digo para todas as famílias que me procuram. Uma coisa bem importante que às vezes também, não só a família, como o próprio paciente não consegue identificar, que no acompanhamento a gente precisa identificar, são as comorbidades. O que são as comorbidades? A presença de outras doenças. Então, por exemplo, eu falei para vocês no início lá da pandemia, por exemplo, que a gente viu muito isso, né? Mas a pandemia é só um exemplo, é o que acontece o tempo todo. Na pandemia, muitas pessoas, lembrem lá da raiz que eu falei para vocês, muitas pessoas começaram a se sentir ansiosas. Aí, o que aparecia? A compulsão por jogo. Muitas pessoas se sentiram deprimidas, apareceu a compulsão por compras. Muitas pessoas descompensaram numa bipolaridade, apareceu compulsão por drogas. Então, o que eu estou dizendo? Dentro de um processo terapêutico, é muito importante que a gente, enquanto profissional, identifique. Muitas vezes, aliás, esse paciente ele vem de um médico já, mas quando não é esse o caso, a gente precisa identificar se existe alguma doença, alguma comorbidade ali junto, porque quando existe um quadro assim, a gente precisa da ajuda medicamentosa. A gente precisa caminhar junto com a psiquiatria, né? A gente precisa dessa ajuda medicamentosa, porque se não compensa uma coisa, não vai conseguir compensar a outra, né? Se não organiza uma coisa, não vai conseguir organizar a outra. Então, a gente precisa tratar diferentes doenças ao mesmo tempo. Então, aqui fica uma dica muito importante. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa assim que todos os meus pacientes sabem que eu prezo assim por um uso muito consciente e o menor possível, eu diria, de medicação, tá?
Mas a medicação, quando ela é necessária, num caso de comorbidade, assim como eu estou falando, ela faz muita diferença no processo terapêutico, né? No processo de evolução no tratamento de qualquer compulsão. Porque se a gente não trata o que está ali na raiz, o fruto vai continuar ali existindo. E o que acontece muitas vezes? Um outro exemplo. Por exemplo, na compulsão alimentar. Muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, os números hoje mostram isso, que elas migram a sua compulsão por comida para o álcool. Os números estão cada vez mais altos com relação a isso. Então, se a gente não olha o que está na base, isso é extremamente comum. Um paciente que estaciona a sua compulsão por drogas, mas desenvolve uma compulsão sexual. Então, essa migração de compulsão, ela é extremamente comum quando essa raiz não está sendo olhada. Então, isso é uma dica importantíssima. A gente precisa entender com essa pessoa o que está por debaixo, o que está escondido, né, debaixo desse comportamento compulsivo. Vamos lá, gente, seguindo. Outro item importante. Perda de controle. O que a gente está falando aqui? Esse é um outro indício que mostra o processo de adoecimento, tá? O que quer dizer isso? Quando a pessoa não está tendo mais controle sobre o início e o término do seu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma compulsão por compras. Ela comprou 5 blusas novas. E daí ela pensou assim, ela programou, combinou com uma amiga de almoçar no shopping. Aí ela pensa assim, nossa, eu não posso mais gastar, já gastei tudo que eu podia, já comprei essas blusas aqui, nem precisava, eu vou deixar meus cartões em casa, eu vou levar só o dinheiro que eu vou gastar para o almoço e não vou comprar nada. Aí chega lá no shopping, a amiga manda uma mensagem e fala assim, eu vou me atrasar um pouquinho. Então tá bom, eu vou só dar uma olhadinha nas vitrines aqui. Aí, de repente, ela olha lá uma vitrine e vê qualquer coisa lá que não precisa e ela sente compulsão, aquele desejo irresistível, e ela compra com aquele dinheiro que ela levou. Aí ela chega lá no almoço e fala assim, amiga, eu esqueci minha carteira, você pode pagar o almoço e eu te faço um Pix depois? É só um exemplo banal, mas para vocês entenderem que o plano foi feito. Às vezes a pessoa, ela até tem a intenção de não fazer aquilo mesmo, né? Ela pensa na cabeça dela, eu não vou usar droga hoje, eu não vou beber, eu não vou comprar, eu não vou procurar prostituição, eu não vou, no caso da compulsão sexual, eu não vou fazer aquilo. Mas quando vê, ela está fazendo. Então, é uma perda de controle no início e no fim, e até mesmo nas quantidades. Então, por exemplo, o dinheiro, né? A pessoa programa, não, esse mês eu vou gastar R$ 50 em jogo só. De repente, ela está gastando 100, 200, 500, 1.000, 2.000, ela está endividada por causa de jogos, e ela não consegue parar. Então, esse planejamento, a pessoa vai perdendo o controle dele. E aqui, de novo, entra uma coisa que eu acabei de falar, os mecanismos de defesa. Como demora para a pessoa se dar conta que aquilo está sendo um problema. Então, negação é um dos mais difíceis mecanismos de defesa que a gente tem para todos nós, na verdade, né? A negação, né, o próprio nome diz, né? A pessoa nega que aquilo está acontecendo, ela não enxerga que existe um problema. Então, a gente precisa quebrar a negação. Ou ela justifica, ela cria justificativas para todo aquele comportamento que ela está tendo. Ou ela minimiza, ela diz que é pequenininho, quando, na verdade, o problema é gigantesco. Então, todos esses mecanismos de defesa precisam ser quebrados para que a gente consiga atingir esse paciente e que ele consiga entender o que ele está fazendo. Então, por isso que eu digo assim, até eu estou falando aqui que paciente, mas assim, todos nós somos pacientes, né? Podemos ser pacientes num processo de psicoterapia. Se a gente se coloca nesse local
de querer se conhecer um pouquinho mais, a gente vai começar a se perguntar: o que eu estou fazendo com as minhas emoções? Como que eu estou lidando com elas? Ou parem para se questionar quantas vezes acontece de vocês dizerem assim: não sei por que eu falei aquela coisa, ou, nossa, não sei por que eu agi assim com tal pessoa. É o tipo de questão que parece banal, mas não é, porque eu estou falando de autoconhecimento. E quando a gente não se conhece, a gente não sabe mesmo dizer coisas sobre a gente mesmo. O processo terapêutico, o processo de autoconhecimento, ele é um convite enquanto estivermos vivos, para a gente tentar entender como é que a gente lida com as nossas emoções, tá? Só um parênteses de sugestão aqui para vocês sobre compulsão alimentar. Tem um filme que eu sugiro muito, eu acho muito interessante, que se chama A Baleia, e tem um livro que se chama Você Tem Fome de Quê? Esse livro, ele aborda exatamente um pouquinho do que eu estou falando agora, que é a nossa relação de comida e sentimentos. Por que que a gente fala assim, ai, eu estou ansiosa, comi demais hoje porque eu estou ansiosa? Muitas vezes a pessoa nem sabe identificar isso, mas muitas vezes essa fala é comum. Ah, eu tô triste porque me aconteceu tal coisa, eu vou comer um brigadeiro, né? Eu vou comer um sanduíche cheio de gordura. Então, olhem só que está implícito ali essa relação sempre emoção-prazer. Emoção-prazer. Uma emoção ruim, nesse caso, que eu engulo através da comida, ou através do sexo, através da droga, através da compra. Então, se a gente não olha para o que está na raiz, a gente vai continuar com o comportamento compulsivo. Tá? Um último item aqui, eu acho que já está estourando o meu tempo aí, mas eu vou tentar apressar um pouquinho para falar do último item que é bastante importante aqui. Síndrome de abstinência. Existe uma diferença só quando a gente fala da dependência química, da compulsão por drogas e das outras compulsões, é que a síndrome de abstinência, no caso das drogas, ela é também física. Então, por exemplo, é muito conhecida a síndrome de abstinência do álcool, que inicialmente ela causa o tremor nas mãos, né? Isso é o corpo da pessoa que se tornou dependente, né? Que se acostumou com a presença da substância e que daí, quando retira, o corpo sente a falta da substância. Por isso que numa abstinência de álcool, por exemplo, uma curiosidade importante aqui, as únicas síndromes de abstinência que podem levar à morte são as síndromes de abstinência de álcool e de ópio, porque são as substâncias que mais causam dependência física. Então, por isso que o tratamento medicamentoso na retirada dessas substâncias é fundamental, porque se a pessoa entra numa síndrome de abstinência, ela pode vir a óbito. Então, é muito grave a síndrome de abstinência. Mas quando a gente fala de todas as outras compulsões, a gente vai falar de muita síndrome de abstinência no sentido assim da falta que aquele prazer, né? Então, lembrem-se da dopamina. A pessoa está repetidamente dando para o seu cérebro doses de dopamina, independente de com qual tipo de compulsão. Quando ela para, o cérebro vai sentir falta. É uma questão química, né? O próprio cérebro vai ficar sem entender, tá, mas espera aí. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela pode ficar deprimida, ela pode ficar ansiosa, ela pode começar a ter insônia, ela pode começar a ter irritabilidade, oscilações de humor em geral, ela começa a dar patada em todo mundo, ela começa a ter alterações que muitas vezes nem a própria pessoa e nem as pessoas em volta conseguem identificar que aquilo é a falta do comportamento compulsivo. Por exemplo, uma coisa que é muito comum na vida de muitas pessoas, quando a pessoa se acostuma a comer uma sobremesa todos os dias, vocês talvez já passaram por isso. Todos os dias tem uma sobremesa. O dia que não tem, é aquela sensação, nossa, que falta.
porque o açúcar é extremamente viciante também, né? Então, quando a gente fala de compulsão, lembrem-se, a gente está falando de doses muito elevadas de dopamina, a gente está falando de comportamentos repetitivos, então essa pessoa vai sentir falta, ela vai ter sinais dessa abstinência, entre aspas, né? Só porque não é física, mas ela vai demonstrar no comportamento e ela precisa entender. Uma das coisas que eu mais pego no pé dos meus pacientes para tratamento de qualquer tipo de compulsão é a atividade física. Gente, a atividade física, já existem hoje inúmeras pesquisas que mostram a importância da atividade física no tratamento de qualquer transtorno mental. A atividade física, ela substitui medicamentos, inclusive, em muitos casos. Então, é uma coisa que todos os meus pacientes sabem. Eu pego no pé para que façam atividade física regularmente. Atividade física é parte do tratamento. Então, é uma recomendação assim que todas as pessoas que vierem me procurar vão ouvir de mim, porque para mim é fundamental no tratamento a atividade física. Seja por essas questões químicas, como eu expliquei para vocês, né? Porque a atividade física produz substâncias químicas no nosso cérebro que auxiliam nesse processo da abstinência, auxiliam na estabilização do humor, auxiliam nos processos de insônia, auxiliam em diversas questões e, como eu disse, né, substitui medicamentos, inclusive. Então, é fundamental dentro desse processo, né? Gente, eu sei que eu falei correndo, mas eu acredito que estamos estourando o tempo aí, né? Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui e, de repente, abrir para perguntas. O que vocês acham? Lu, como é que está o tempo? Temos um tempinho ainda para as perguntas, temos um tempo aí para o chat também, né, Cacildinha? Tem Pode, a Juliana pontinhos pode. da Rosa? Olha, Não, mas você diz assim, para a Juliana continuar ou a gente já começa a abrir as perguntas? começar as Pode perguntas. falar, Cacilda. Começar as perguntas, Rosa. Começar as perguntinhas. Cadê a Rosa? Caiu? Aí, voltou. Rosa? Rosa? Pode falar, Cacilda, pode falar. É. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, mas sabe, eu percebi assim nas carinhas das pessoas, todo mundo assim olhando de perto né, de perto da câmera, atentas e assim sem piscar, sabe, Juliana, eu percebi. As pessoas parece que bebendo a teu conteúdo assim. E, Que bom. e eu vou tirando a atividade física, que eu sou muito disciplinada nisso, acho que eu já vou amanhã mesmo começar a terapia, sabe? Que bom! A questão do Torço por autoconhecimento, isso. isso aí. Bom, a Maria Ângela, quer fazer a tua pergunta, Maria Ângela, ao vivo? Ela pergunta, é normal o dependente químico consumir muito doce? Que sinal 6, consumir leite condensado, sabe? A Ah, Maria tá. Ângela Uhum, tá. Sim, é extremamente comum, acho que praticamente todos os pacientes relatam isso mesmo. Tem alguma questão enzimática, que tem alguns estudos que mostram isso na abstinência do álcool, especialmente, tá? Mas tem muito essa questão da migração que eu acabei de explicar para vocês, né? Porque o cérebro da pessoa está acostumada com doses altas nesse caso, da droga, né? Da substância. Então, a pessoa para de usar, o corpo dela, o cérebro dela, pede compensações. E aí o doce acaba sendo algo que é extremamente prazeroso. Por isso que dos exemplos que eu dei, né, de migração de compulsão é esse. A pessoa para de usar drogas, mas migra para comida. É extremamente comum, porque daí o comer é extremamente prazeroso.
E por isso que a pessoa precisa se dar conta disso, né? Porque daí dentro desse processo eu faço a pergunta, né? O que você está comendo? Então, fora nessa questão da síndrome da abstinência, é entender que prazer é esse que eu estou buscando? Que satisfação é essa que eu estou querendo e que não estou encontrando, né? Isso é num processo de autoconhecimento. Olha, eu tenho percebido, Juliana, acerca da compulsão por comida, pessoas muito gordas, muito. Coisa que antes da pandemia parece que não tinha gente tão gorda assim, né? E essa semana eu fui numa confraternização numa padaria que tem aqui, e a hora que eu cheguei lá, tinha uma mesa com 3 mulheres, tipo, bem gordas, em cada prato, um x-salada que pegava o prato inteiro. Aquilo me deu uma aflição de ver aquele tamanho daquele sanduíche e aquelas pessoas já tão obesas comendo aquilo. Aí eu pensei comigo, ai meu Deus do céu, acho que eu não vou comer nada. Me deu uma aflição, sabe? Não vou comer nada, porque fiquei muito aflita. Mas o que eu queria saber? Existe, eu penso nessa família como exemplo, uma cultura, e as 3 estavam comendo, cada um sanduichão. É difícil, como você falou muito bem, é difícil a família perceber isso, não é? E quando Uhum. percebe, já está num grau de agravamento, né? Sim. Existem alguns dados, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela diz hoje que o número de obesos do mundo já é maior do que o número de pessoas passando fome. Então, Nossa a compulsão Senhora. alimentar é algo que está crescendo cada vez mais, porque o comer é extremamente prazeroso. E É, também, assim, a gente pensar em termos culturais, né? A maioria das nossas casas, como que as pessoas se reúnem? Comendo e bebendo, né? A é, maioria das confraternizações são assim. Então, o comer e o beber, né? O comer e usar uma substância estão intimamente ligados, inclusive, só que daí é um comer que não é um comer da necessidade, da sobrevivência, né? É um sim. comer em busca de um prazer imediato, de uma satisfação imediata, que, como eu disse, quanto mais a pessoa não percebe o que está acontecendo, mais ela vai buscar fora de si essas satisfações, independente de onde for, né? Eu não entendo que tem algo aqui que está me incomodando, então vou comer, vou beber, vou comprar, vou jogar, né? Várias coisas fora para tentar a satisfação de alguma forma. Juliana, Posso fazer uma Juliana, pergunta? só estou falar uma coisinha que já está aqui no meu raciocínio aqui para não me perder, que estava guardada aqui, a Tá internet bem, foi Rose. intermitente. Eu gostei muito do exemplo que você colocou da árvore, né? Na verdade, essa raiz, quando a minha família começou a fazer terapia, a gente falava do iceberg, né? Que é aquela partezinha que fica lá escondida, que é muito maior do que o que está ali aparecendo, né? Então, hoje em dia, a gente luta com muitas coisas, por exemplo. No caso que a gente estava falando aí da compulsão alimentar, vem fórmulas mágicas, né? A injeçãozinha que resolve não sei o quê, a bariátrica que resolve não sei o que lá. Então, tem muitas pessoas que às vezes vão buscar esse recurso sem fazer a tentativa de outra forma. E ainda tem aquelas pessoas também que a gente também não pode julgar, né? Que, na verdade, elas estão se sentindo bem com o corpo que elas têm, desde que aquele corpo que elas têm não esteja afetando a parte da saúde, né? Porque a gente também tem uma coisa muito crítica. Você vê que você vai olhar na internet, só aparecem as mulheres com as carinhas lisinhas, os corpos esbeltos, os cabelos, né, mais bonitos do que não sei o quê. Tem uma menina que eu comecei a seguir, mas não para ficar como ela, mas para observar essa questão assim do como a gente vai se deixando levar. Ela disse: olha, o meu cabelo é mega hair, o meu rosto é não sei o quê, o meu nariz eu fiz não sei o quê, a minha orelha eu fiz não sei o quê, no meu peito eu botei o peito na barriga. Ela falou: eu não sou mais eu sou outra pessoa. Então, essa cobrança da sociedade também da gente ter que fazer essa mudança. Mas eu achei muito legal quando você fala a questão do exercício, né? Recentemente eu comecei a fazer yoga
E era uma coisa que eu tinha receio, porque com a minha prótese eu achava que eu não tinha possibilidade. Então, é a gente correr atrás. Eu não faço só isso, não. Estou fazendo um monte de coisa agora, porque eu estou vendo que a saúde é o caminho, né? E o exercício, ele trabalha não só a questão física, como a questão também emocional. Mas, assim, é a gente saber o ponto, a hora que vai começar. Não adianta alguém ficar dizendo para a gente assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E me chamou a atenção também quando você traz essa situação de que se a pessoa não quer fazer, a família se cuide, né? Porque quando a gente muda, o nosso entorno vai mudar. Isso no Amor Exigente a gente aprende muito, né? Para tudo, para todos os tipos. Mas uma pergunta para você. As compulsões realmente assustam. A gente já recebeu pessoas que a família perdeu tudo por causa de jogo, né? A questão da família que, na verdade, o uso da droga vem, mas a pessoa ela não está querendo só se divertir ou ser igual ao outro, ou está tendo tolerância. Ela não sabe que ela tem esse problema que depois é visto, né, detectado como uma doença, e ela acha que, como todo mundo faz, ela também pode fazer, né? E aí, na verdade, ela não consegue sair daquele fundo do poço. Mas eu observo também que, às vezes, tem a compulsão daquelas pessoas que querem agradar o outro, né? Eu não sei se a gente pode colocar isso como também uma questão da doença, porque aí ela não mede esforços para comprar, porque ela tem que dar para o outro, né? Ela não mede esforços para fazer, porque ela tem que estar servindo ao outro, né? Que a gente aqui, na verdade, a gente trata como o nome de codependência. Fala um pouquinho dessa parte, assim, que sem ser a parte da pessoa, da comida, do jogo, né, do uso da droga, mas, assim, do comportamento, né? Porque a gente vê que muitas pessoas, elas podem não fazer o uso de nada, aparentemente, assim, né? Como se não estivesse incomodando. Mas, no fundo, elas têm comportamentos bem difíceis, né? Da Uhum. gente lidar. Sim, é uma ótima pergunta, porque dá pano para manga, assim, mas de forma resumida, você está falando de um aspecto da raiz. Por quê? Por exemplo, você acabou de falar aí de autoestima, que é uma questão que aparece muitíssimo, né, dentro do processo terapêutico, e você exemplificou, por exemplo, né, hoje nas redes sociais, infelizmente, esses padrões aí mirabolantes e as compulsões que as pessoas desenvolvem hoje por cirurgias plásticas, para se transformarem, né, de diferentes formas e entrarem nesse padrão que é inexistente, que é maluco, né? De Então não elas ter se força de vontade de repente, mudar a alimentação e ter que ficar gastando um dinheirão com essas canetinhas, né, que viram moda também, né? As pessoas então, ficam na internet ensinando a usar, né? aham, Porque se você não é. mudar a mente, isso daí não vai adiantar, Exato, né? exato, né? É que além da força de vontade, eu nem diria que não existe a força de vontade. É que eu costumo dizer que precisa bem mais do que força de vontade. Então, a gente vive num mundo, eu acredito, né? Uma visão particular, que é um mundo cada vez mais imediatista. Então, tudo precisa ser muito rápido e rápido para eu atingir um determinado prazer. Seja esse prazer me enquadrar num padrão, ter o peso que dizem que eu tenho que ter, ser elogiada, ser aceita, ser o que for, né? Mas as pessoas querem muito rápido o resultado sem esforço. E dentro dessa rapidez, se colocam em risco, inclusive, né? E esse exemplo que você deu, aí, as mágicas, são muito demonstrações disso, ao meu ver, né? Seja de procedimentos estéticos, substâncias, aí são caminhos que a pessoa considera atalhos, mas que, na verdade, daí, quando ela chega, por exemplo, num processo terapêutico, os danos disso já estão ali, né? Então a gente acaba sempre, mas é muito comum essa questão de autoestima ser identificada, né? Porque aí a pessoa percebe que agradar tanto aos outros, ou se enquadrar tanto, ou buscar esses resultados tão rápidos, tem a ver com a sua autoestima. Né? A pessoa precisa recuperar o seu amor próprio, precisa olhar para a autoestima, precisa enxergar outras coisas. Né? E só a título de ilustração,
uma coisa que é extremamente comum que eu faço com os pacientes no início do processo terapêutico, quando a gente está falando de compulsões, é fazer um exercício que eu chamo de balança decisória. Na balança decisória, basicamente, eu peço para esse paciente escrever, de preferência, eu peço que ele escreva mesmo, quais que são os pontos positivos e os pontos negativos daquele comportamento, ou o que ele ganha e o que ele perde com aquele comportamento. Porque muitas vezes esse simples ato de olhar, literalmente a pessoa enxergar ali a lista que ela fez, muitas vezes tem um simbólico assim e faz a pessoa ter um insight muito importante de coisas que ela não se deu conta, que ela começa e às vezes a gente constrói até junto no processo terapêutico essa lista de coisas que ganha e que perde, para que a pessoa vá se dando conta do que ela está perdendo, do que ela está colocando em jogo nesse comportamento compulsivo dela. Bom. Claudinha, você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. Sim, não, tudo bem. Juliana, estou encantada com a sua fala. E a Obrigada, que minha bom. pergunta, eu vou fazer uma colocação, que a minha compulsão é por chimarrão. Além de eu ser gaúcha, né, eu gosto muito do chimarrão. Mas eu andei fazendo hipertensão. E fui no meu médico, e o médico achava, me pediu uma série de exames, cardiologista, tudo. Menina, não é que ele me deu uma medicação que eu me senti muito ruim, começou a baixar demais. Eu troquei 3 vezes de medicação. E não é que é do chimarrão. Ai, E Cláudia. você ficou decepcionadíssima com isso. Não, e olha que eu sou aposentada da área da saúde, bota decepcionada, e eu questionava com ele. E ele disse: não, mas nós temos que achar a causa emocional pelo teu filho. Tu vem tratando teu filho há muitos anos, tu vem internando, e ele vem para casa e tu interna de novo. Puxa, pode ser que tu tá num estresse também, poderia ser isso. Gente, eu não tenho vergonha de dizer. Mas eu Uhum. tenho que tratar a minha compulsão, sim. E te ouvindo agora, eu aumentei meus exercícios físicos, porque quando eu fui no meu médico, eu estava com 67 quilos. Voltei depois de 3 meses, estou com 64. A alimentação é saudável, não bebo, não fumo, caminho, faço exercício. Pô, estou ficando louca. Somos Então, gente, né, Cláudia? Cheguei à é, conclusão que eu estou pirando. E aí eu fui ver que é de um vício maravilhoso que eu tenho. Sabe como que eu descobri, Juliana? Eu fui ah, fazer um implante e não podia sugar, fazia sucção para não forçar e uhum. nem quente. Então eu fiquei 3 dias sem poder tomar chimarrão e eu tive cefaleia pela falta. Aham. Com o café acontece muito isso também, Tá, pessoas que mas tomam eu, muito café. como eu tomo muito chimarrão, eu não liguei café, Uhum. porque eu não tomo café. Aí, sabe que eu tive uma maravilhosa vizinha, vovó, que disse assim: pega o filtro do café, passa a erva mate e toma. Foi como tirar com a mão. Olha só, Não tem o isso eu não chimarrão sabia, hein? Uma descafeinado, dica não, interessante. Cláudia? Hein, Cláudia? Não É, tem o chimarrão descafeinado, não? Para vocês De verem, olha chimarrão, sei lá o só quê. a compulsão que a gente tem, como você uhum. disse, a gente não descobre, a gente não sabe. A gente tem que Aham. tratar da gente, que os gaúchos não me levam a mal, mas a minha compulsão foi pelo chimarrão. Amo ser gaúcha, amo chimarrão, o pessoal sabe que eu estou sempre de chimarrão na mão, mas eu estou diminuindo. E outra coisa que me fez despertar, que era também, porque com esse calor eu diminuí, não conseguia tomar. Eu tinha que ligar o ar-condicionado para poder tomar chimarrão. Olha o grau da compulsão. Uhum. Uhum. Não tenho vergonha É. de dizer, você me ajudou imensamente e agora eu vou, acho que vou ter que fazer terapia, porque diminuir eu já diminuí, mas eu acho que a terapia Ah, vai que ser legal. Estou necessária. conseguindo meu objetivo, então, hein? Levar todo mundo para terapia, autoconhecimento. Obrigada, Amo. minha querida, muito obrigada. Imagina, vou pedir só permissão para fazer uma colocação nessa tua questão, que é a seguinte, Sim. né? De novo, dentro do processo terapêutico, é muito comum a pessoa às vezes trazer essas questões, como você trouxe agora, e aí a gente começa
começa a pensar, então, quais as alternativas. E muitas pessoas, não sei se é o teu caso, né? Mas muitas pessoas começam a se dar conta que elas não sabem responder o que elas gostam, o que dá prazer, quais são as coisas que alimentam a alma, né? Que eu costumo dizer. Então, olha só, parece uma coisa simples, né? O chimarrão. Não, mas o chimarrão, provavelmente para você, envolve um momento prazeroso para você, ou que você está com alguém, ou que você está desfrutando o teu momento de paz. Ele tem todo um simbólico em volta, além do consumo em si. Então, aí está um trabalho muito importante, né? Descobrir que outras coisas que você pode descobrir sobre você e que podem sim ser prazerosas de uma maneira saudável. E eu até já sei mais ou menos, mas tudo bem, eu vou me Ótimo, cuidar, vou me cuidar. que bom. A minha mãe falecida tomava muito chimarrão, eu tenho a bomba que era dela de ouro. A minha irmã me fez uma mesinha toda de mosaico, que ela tomava chimarrão, já é falecida. Então eu acordo tomando chimarrão em boa companhia, embora sozinha, mas é assim. Ó, Já o percebi simbólico isso envolvido. também, já percebi. Obrigada. É um, Eu é um sou uma, excelente tema para terapia, hein? eu sou uma louca consciente. Que bom, porque, como eu costumo dizer, é só quando a gente torna algo consciente que a gente pode fazer algo com aquilo, pode escolher, né? Enquanto não for consciente, não dá. Obrigada, querida. Bela Obrigada fala também. sua e me despertou mais. Eu já vinha estudando e agora vou me dedicar mais. Obrigada. Que bom, imagina. Muito Tenham, bem, já posso fazer minha pergunta ou ainda tem mais coisa aí, Cacildinho? tem pergunta no chat. Tá. Olha, a Larissa pergunta o seguinte, Juliana: tenho depressão e um vício bem grande em redes sociais. Ela pergunta: tratando a depressão, será que a compulsão por celular melhora? Ou isso não tem relação? Ela diz que já faz acompanhamento psicológico. Uhum. A relação é você, porque o que está no centro dessas questões é você, né? Então, o que a gente precisa? Sim, como eu falei, tratar em paralelo. Um outro exemplo que eu costumo dar, né? O exemplo da pizza que eu dei, né? Tem muitos gráficos que são em formato de pizza, inclusive, né? Eu costumo dizer que lá no centro dessa pizza é o sujeito, somos nós. Cada pedaço dessa pizza é uma área da nossa vida. Então, se a gente olhar só para uma fatia, a gente vai estar negligenciando as outras. Então, com certeza, o máximo de atenção que a gente puder dar para todas essas coisas é o ideal, né? E a relação, especialmente, também é uma coisa que tem muitas pesquisas que mostram hoje a relação de depressão e ansiedade com o advento das redes sociais. Sim, não é coincidência, são fatores que são transtornos, aliás, que aumentaram e muito depois do advento das redes sociais. Então, com certeza tem uma relação, só que cada pessoa precisa descobrir qual é a relação. Então, lá dentro do teu processo terapêutico, você precisa descobrir, por exemplo, é muito comum pacientes, no caso depressivos, como você fez a pergunta agora, como que é o nome dela? Desculpa. Larissa, Larissa. Larissa. Então, Larissa, muitas pessoas que têm depressão como você não percebem que na rede social estão se sabotando. Por quê? Estão fazendo o que foi acabado de falar. Estão lá olhando páginas que falam de padrões inalcançáveis, estão lá olhando páginas de pessoas que estão todo mês viajando num país diferente, que são lindos e maravilhosos, que parece que têm uma vida perfeita. E aquilo ali, gente, o ambiente nos influencia. Então, com certeza, se isso acontece, pode ser um fator de autossabotagem e isso piora, sim, a tua depressão, piora o humor, piora a ansiedade, porque ao invés de você estar vendo conteúdos produtivos, vamos dizer assim, ou que auxiliem nesse teu processo, você acaba vendo conteúdos que pioram o teu processo depressivo. Então, isso é algo para você analisar na tua terapia. Qual é o uso que você está fazendo das redes sociais? Ô, Juliana, a Gilcélia
não fez uma pergunta, ela colocou o seguinte: os alimentos que engordam, com certeza, têm um custo menor. As famílias menos abastadas tentam driblar a fome, comendo o que conseguem comprar. Infelizmente, a alimentação engorda. Mas existe a atividade física para compensar. Com certeza, eu concordo com ela que esse fator social influencia aí muito, né, na alimentação, mas existem as compensações, né? Existem formas de compensar isso, né? E também não precisa comer o pudim inteiro, Isso, a quantidade, né? né? Então, Uhum. é fato que isso acontece, né? Mas também a disciplina em não comer tanto. E também as saladas, isso é barato na feira, né? Não é uma Eu sei coisa. que muda muito em cada região do país, né? A gente Sim. tem uma disparidade muito grande, tem esses Uhum. fatores, né? Mas tem caminhos, com certeza que tem caminhos, né? E principalmente Tem. esse, assim, da gente se perguntar qual é a relação com a comida, né? Porque quando a gente fala desse excesso que você deu de exemplo, Cacilda, que é o que acontece na compulsão, então a gente Uhum. não está alimentando o nosso corpo com aquilo que ele necessita para a sobrevivência. A gente está alimentando com mais. Então tem um excesso que também precisa ser visto, né? E daí numa outra mensagem que ela mesma colocou, uma dieta saudável custa muito além das possibilidades financeiras das famílias. Eu não sei se isso é tão rigoroso, sabe? Porque eu entendo que o vegetal, eu tenho uma amiga que é vegetariana, só come vegetal e é magrinha, esbelta, e, e não é, eu não acho que seja muito caro, Uhum. muito Não, mas dispendioso. sim, sim, eu entendo o que ela está falando, assim, e eu vou dizer assim, ó, por exemplo, eu faço atendimento voluntário pela Clínica Social da Universidade Federal, né? É uma forma de eu retribuir aí para a população carente, né, a minha formação. Então, eu tenho muito contato com pessoas que não têm uma realidade financeira favorável, talvez essas pessoas que ela está dizendo, né, que não conseguem comprar algo muito elaborado. É arroz, feijão, macarrão, vamos falar assim, né? O básico, que é muito bom, inclusive, mas assim, não vão conseguir fazer um acompanhamento com o nutricionista, não vão conseguir, né, comprar outras coisas, enfim. Só que a mesma cobrança, eu vou dizer assim, a mesma pegação no pé que eu tenho com pacientes que têm condições de fazer um acompanhamento com o nutricionista, que têm condições de comprar todos os alimentos, eu faço com esses pacientes com relação à atividade física. Sempre. É a mesma exigência que eu digo assim com relação à atividade física, porque daí junto com a terapia, a atividade física, quando necessário, como eu disse, o acompanhamento medicamentoso, são 3 pilares aí que são importantíssimos dentro do processo, de novo, de qualquer compulsão, não só alimentar. Tem uma pessoa também perguntando sobre uma pessoa que tem na família um dependente químico que está na fase da negação. Como que a família pode trabalhar com essa pessoa? Penso que ela está querendo dizer que a família já percebeu, já está vendo todo Uhum. esse movimento, mas a pessoa está na negação. Como trabalhar Uhum. isso? Fazendo o que eu citei lá atrás, com as famílias que me procuram, que eu digo, comecem o tratamento. Então, comecem uma terapia, vocês, um tratamento de orientação, talvez eu vou dizer assim, procurem um profissional da área de preferência, que esse profissional ele vai conseguir olhar um pouquinho para a realidade de vocês, porque eu não vou dar dicas assim gerais, porque eu acho que cada caso é um caso, né? Então o profissional precisa analisar qual é a realidade da tua família, qual a idade do seu familiar, em que momento que ele está, se é um momento, por exemplo, que, sei lá, com um adolescente que precisa estabelecer melhor uns limites, que precisa cortar algumas regalias, ou que, enfim, sabe, precisa ser analisado no caso de vocês
o que está ao alcance, que daí a família vai precisar fazer orientada para tentar levar essa pessoa para um tratamento. E aqui eu vou me permitir só fazer um parênteses, que eu, gente, trabalhei 10 anos e sou uma defensora do internamento involuntário em alguns casos, tá? Por quê? Porque isso que eu estou falando aqui, ó, no caso da dependência química, é isso que precisa ser avaliado também, por isso que a família precisa de acompanhamento. Porque dependendo o estágio que essa pessoa está, que o dependente se encontra, a gente sabe que a droga causa intoxicação e essa pessoa fica com o senso crítico rebaixado. Então, em muitos momentos, e eu tive inúmeras experiências de pacientes que são internados involuntariamente e quando passam pelo processo de abstinência, passam a aceitar voluntariamente o tratamento. Então, também é uma coisa que precisa ser avaliada. Já é um estágio de internamento? Não é? Tem que tentar outras coisas antes. Então, cada caso é um caso, né? Então, nosso tempo está terminando, eu vou ter que interromper, Cacilda. Se tiver alguma pergunta, depois a gente encaminha para a Juliana. Juliana, estão pedindo seu contato. Você tem Instagram? Eu não tenho Instagram, eu sou uma pessoa bem, olha, alheia Como à é que a rede gente faz para te social, achar? mas o meu telefone posso disponibilizar, ou mesmo o meu Instagram pessoal, se alguém quiser me mandar uma mensagem ali, eu passo o meu contato, é julie.docouto. E o meu telefone, não sei se vocês disponibilizam ou eu falo também. Pode falar, pode falar. Tá, o meu telefone é 41 99157 4141. Então, gente, Repete. 41 DDD Ah, 9157 hum, 4141. o tá. telefone da Juliana vai ficar na nossa domingueira. A domingueira ela fica gravada, ela vai para o site. Juliana, a gente te agradece muito. Vou passar para a Lu, que a Lu agora tem que dar uma continuidade aqui. Eu vou botar a Lu para trabalhar um pouquinho, mas eu queria te dizer que no Amor Exigente a gente entende que é uma rede, né? Então, assim, eu tiro pela minha família. A gente buscou cada um se tratar, né, na terapia. Eu fiz terapia durante um ano para poder desconstruir aquela rosa e construir uma nova rosa, né? Fui para o grupo de apoio, fizemos terapia em família, começamos a mudar o esquema da casa, assim como a casa funcionava. Então a gente passou a ter almoço de domingo. Hoje eu vim para aqui para Friburgo. Olha que legal, olha as mudanças. Eu vim com o pai dos meus filhos e a esposa dele, né? Para você ver que antigamente eu não conseguia nem conversar com ele. Hoje em dia nós temos uma relação de amizade muito grande. E ele comentou que foi hoje na casa da minha filha mais velha e chegou lá, minha filha deu uma caixinha para todo mundo botar o celular dentro da caixinha. Achei Olha. ótimo, Uhum. porque, na verdade, assim, eu via que a minha filha e o meu genro, eu falei, vocês têm que dar exemplo. Não falei na frente do meu neto, mas vocês estão ficando muito no celular. Então, ele se surpreendeu e falou, nossa, a gente chegou lá, agora tem uma caixinha, todo mundo bota o celular na caixinha e tomaram um café maravilhoso. Então, assim, a mudança que a gente faz na gente vai afetar o outro, e eu deixo, assim, de pontinho do que você falou, essa pergunta que você trouxe lá no início. Por que faço algo que me traz tanto problema na vida? Então, que a gente trabalhe isso para que a gente possa ser pessoa melhor. No Amor e a gente fala assim, como vai você cada vez melhor? Não melhor que o outro, mas melhor do que eu fui ontem, né? Lu, estou passando para você agora, então. Eu estou vendo aqui no chat algumas perguntas assim de pessoas que não vão ter uma resposta aqui suficiente, né? Porque cada caso é um caso, precisa se olhar a dinâmica familiar, né? Tem tanta coisa para olhar, né? Para essas perguntas, e fica muito difícil para a Juliana, né, dar uma resposta genérica aqui para todos. Então, assim, quem frequenta grupo de amor exigente vai ter esse apoio, né? Vai trabalhando ali junto com as metas, com os estudos, com as palestras, os retornos dos coordenadores, né, para ir justamente fazendo as mudanças necessárias para receber, para receber
o seu desafio, que estava internado, né? Quando chega em casa, essas perguntas que eu estou vendo aqui mais ou menos no chat, né? E é muita responsabilidade nossa aqui dar uma sugestão, olha, faça isso, faça aquilo, e aí você vai fazer e pode ter um retorno muito ruim, né? Até uma tragédia. Portanto, vai para o grupo de amor exigente, se necessário, vai para o psiquiatra, vai procurar um especialista, vai para o psicólogo. Tudo isso é apoio, né? Uma rede de apoio que você vai construindo, tá bom? Juliana, maravilha! Mais uma gota de luz aqui importantíssima para a nossa domingueira. E a pergunta que não pode calar: se você fosse falar para alguém como foi para você a domingueira, o que você falaria em 1 minuto? Bom, eu vou dizer que hoje a gente falou sobre diversas compulsões, especialmente sobre a necessidade da gente se conhecer. Então, a mensagem principal de hoje talvez tenha sido essa, né? Vamos nos conhecer cada vez melhor, vamos entender as nossas emoções, entender por que que a gente age como a gente age. E, inclusive, uma dica final eu vou dar aqui. Em todas as universidades, normalmente tem as clínicas sociais no curso de psicologia. Então, fazer terapia hoje não é mais uma coisa só para quem pode pagar, né? Quem não pode tem essa possibilidade também. Então, procurem, porque se conhecer é o caminho. Gratidão, querida. Vamos trabalhar, Gratidão. Rosinha? Bom, mais um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem um recadinho aqui da dona Mara, vamos colocar? Ver se o áudio vai estar funcionando aí para vocês, hein? Você sabe como surgiu essa revista? Era um informativo, algumas folhas de informativo para levar até vocês tudo o que acontecia na FEAE. Hoje, a nossa revista está tão bonita, tão completa e com o mesmo objetivo. Você já assinou essa revista? Precisa assinar. Sabe por quê? Porque ela continua com o mesmo objetivo. Informar você, levar tudo que é bom na área que você quer se informar e conte conosco. Nós contamos com você também assinando nossa revista. Isso aí. E aí, entrar em contato com a Tininha, né, para fazer a assinatura da revista, ok? Dona Mara, nossa garota propaganda. E agora... a nossa agenda, Rosinha. Então, gente, nossa agenda de maio. No dia 12 de maio, que é o Dia das Mães, a gente vai ter uma domingueira especial. Nós vamos trazer uma avó, a mãe e a filha. 3 gerações que passaram no Amor Exigente e que vão dar depoimentos lindos para a gente. Então, a gente espera vocês no Dia das Mães, no dia 12, tá bom? E no dia 26, a gente vai ter uma domingueira diferente. A gente vai ter uma domingueira com os caçadores de bons exemplos. Esse casal, a Yara e o Eduardo, eles têm histórias lindas para trazerem para a gente. Vamos deixar vocês curiosos para o dia 26. Mas a gente espera vocês, por enquanto, no dia 12, tá bom? Até lá. Vamos lá. E aí, Rosinha? Ah, pode ir, Lu, já falei muito. Pode ir? Olha, com muita alegria, convidamos para o aniversário dos 40 anos do Grupo Capco Cambuí. Esse valor, gente, de 2 vezes de R$ 60 é só até o dia 30 agora, tá? Depois vai para o valor inteiro, que é de R$ 120.
ok? O evento vai ser no dia 22/6, e será um sábado, né, muito especial, preparado com muito carinho por esse grupo maravilhoso. Mais detalhes, basta entrar no Facebook deles, né? Tem bastante coisa lá sobre o evento. É Caco Camburi. Vai, Rosinha. Então, a Domingueira aí tem um Instagram. A gente precisa atualizar o Facebook, né? O Facebook está desatualizado. E aí, lá no Instagram, a gente coloca as informações para vocês. Então, tá aí, ó, @domingueirae para vocês seguirem a gente, tá bom? É seguir, é curtir e divulgar. Isso aí. A Rosa tem alimentado, olha, antes da domingueira acontecer, já tem o vídeo do palestrante, né? Você já pode conhecer um pouquinho dele, ouvir um pouquinho nesse vídeo antes de chegar o domingo. A Rosa está colocando lá direitinho, né, Rosa? Alimentando esse Isso. Instagram. Ah, e antes da oração, ai, peraí. Não, vamos para a oração. Depois vocês não vão embora, não, porque eu preciso compartilhar uma tela aqui também, tá, gente? Tá bom, vamos lá. Vamos convidar, então, a nossa querida Adalberta para fazer a nossa oração da serenidade. Eu agradeço, viu? Foi muito linda hoje a palestra, providencial. Então, vale a pena a gente, né, encerrar com a nossa oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao teu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Alegria, alegria. Muito obrigada, Juliana. Você foi sensacional, muito verdadeira, né? Uma palestra muito explicativa, que todos nós precisamos muito, para que a gente tenha um mundo melhor. Primeiro o nosso mundo, não é? E depois o nosso entorno. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada também. Foi um prazer. Agora eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, rapidinho. Então, dia 24 foi aniversário da nossa Lu. E a gente aqui, ó, deseja para ela muita força, fé e alegria. Vamos cantar um parabéns para a Lu aqui, gente? Que linda, vamos lá. Eu vou abrir. Parabéns Parabéns para para você você nessa nessa data data querida. querida. Muitas felicidades, Felicidades, muitos muitos anos de vida. Lu, Viva Lu! parabéns! Tudo de bom para você, Lu. Muita saúde. Gratidão. Tá linda! Olha só, linda mesmo. Linda, 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 linda Olha, dela. show de bola, me manda essa imagem. Linda, linda. Gente, Manda essa gratidão. imagem Ó, que tivemos eu mais de 100 acessos aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Voltem, até a próxima, Muito né? bem, queridos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Fique na paz. Tchau, tchau. Gratidão, Juliana. Vamos para a contagem? Obrigada. Tchau, tchau. Vamos contar para a gente ir embora? Não dá nem vontade de ir Vamos. embora, né? É. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Beijo.